Oi, boa noite. Mais uma vez aqui, uma terça-feira, né? Juntamente com vocês aqui para nós bater um papo nessa live que todas as terças-feiras o Carlinhos faz, né? E hoje estamos aí comemorando o Dia Internacional das Mulheres, onde eu quero deixar um abraço a todas as mulheres de Barueri, do nosso estado, do nosso país. Que Deus abençoe a todos, né? Uma boa noite à dona Cleone. Vai ter muitos nomes, vai passar aqui, doutor Carlos. O doutor Carlos hoje vai me acompanhar aqui, né? E eu não sei se eu vou conseguir dar boa noite para todos. Hoje vocês me perdoam, porque hoje é um assunto bem técnico, né? Eu não sei se eu vou conseguir dar boa noite a todos aí. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, doutor. Não vou conseguir. Mas aqui, o doutor me arrumou aqui um jeito aqui, ó. Uma boa noite ao Edson Batista, a Cláudia Fernanda, né? O Raimundo Luiz, boa noite, viu, Raimundo? Obrigado pelo carinho. Cláudia Nascimento também, né? Boa noite a Cláudia Nascimento. O Raimundo, hoje eu vi uma postagem sua, viu, Raimundo? Falando aí, né, das mulheres, parabéns, viu? Laura Alves também, obrigado pelo carinho. Laura também está mandando boa noite, viu, doutor? Boa noite. O doutor Carlos está hoje, ele estava com saudade do doutor Carlos participar comigo de uma live, né? Que é muito importante. A Nil Lima também, a Stephanie também Reis, que está participando com a gente. Boa noite, Stephanie. Né, com o doutor Carlos está hoje presente conosco aqui. Moacir Ribeiro, obrigado, viu, Moacir? Dona Cleonice, Ângela Nascimento também, obrigado pelo carinho. Né? E hoje nós vamos fazer uma live, é uma live bem técnica e complexa. Vocês precisam prestar atenção e eu preciso que vocês depois compartilhem bastante essa live, porque ela é importante não só para a nossa cidade, ela é importante para várias cidades, né, doutor Carlos? A cidade do país inteiro é importante essa live, né? Então eu peço a vocês que depois compartilhe bastante essas lives com seus amigos, com os parentes, né, as redes sociais, para que nós possamos deixar esclarecido, né, para as pessoas que têm interesse. E hoje nós temos o político, a politicagem e o politizado. Então a intenção nossa hoje aqui, eu e o Dr. Carlos, é de deixar vocês politizados. Politizado é aquela pessoa que acompanha a política e sabe o que é certo e o que é errado. É isso, doutor? Eu estou falando certo? Não? Se eu tiver errado, o senhor me corrige, porque eu não entendo muito, né? Eu sou um político, né, que disputo eleições e fui detentor de mandatos, administrei a Câmara Municipal e hoje eu estou sem mandato, mas eu gosto da política, né? E o Dr. Carlos já é mais técnico, ele não é político, mas ele acompanha, né, os acontecimentos. Boa noite ao Luan Silva, ao Zé Souza, obrigado, viu? Mara Chagas, obrigado pelo carinho, né? Também está mandando uma boa noite para o senhor, Dr. Carlos. A Mara Chagas, né? A família Chagas são pessoas maravilhosas, né? Mas, pois bem, vamos lá. Nosso intuito hoje aqui, junto com o Dr. Carlos, é nós fazermos aqui alguns esclarecimentos. E qual é o esclarecimento? Grandes obras, né, que nossa cidade tem, que é uma maravilha, viu, doutor? Não sei se o senhor já tem andado aí na cidade, o senhor tem visto, né? Hospital grande, teatro grande, complexo esportivo grande, escolas grandes, tudo obras grandiosas e bonitas. Não podemos falar que são feias não, viu? Temos um centro de diagnóstico excepcional, temos um centro de especialidade excelente também. Boa noite ao Marcelo Pereira, viu, Marcelo? Então nós temos aqui na nossa cidade muitas obras grandes e continuam fazendo obras grandes. Isso é muito importante. As obras grandes para o volume dos nossos olhos. Nós passamos ali no hospital, passamos lá no teatro e vemos aquelas obras grandiosas. Fala, puxa vida, olha que teatro que Barueri tem. Isso é muito legal.
mas vai funcionar aquele teatro, doutor Carlos? Isso é o que nós vamos esclarecer aqui daqui a pouco, né? Por que nós vamos esclarecer? Porque hoje nós temos essas obras grandes e nós precisamos, né, de estar sempre antenados, né? Boa noite ao Vinícius Gonçalves também, né, que é o Doca que está acompanhando, né, caminhoneiro que viaja o nosso Brasil aí, que transporta o progresso, né? O Aristeu também, né, que está lá no Paranazão, o Aristeu lá nos assistindo, nos acompanhando, inclusive é funcionário da prefeitura lá de Abatiá, viu? Um abraço aí a vocês paranaenses, né? Edivaldo Cordeiro também, obrigado, Edivaldo, obrigado pelo carinho. Então, o que nós vamos falar aqui, doutor? Hoje, o limite de gasto com o pessoal de Barueri é 60% da receita líquida, que isso é referente ao artigo 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? É onde o prefeito não pode infringir, né, o que passa de recursos. É isso, doutor? O senhor fala um pouquinho dessa lei para nós? Primeiramente, quero cumprimentar todos vocês que estão participando aqui da live, em especial as mulheres pelo seu dia, o Dia Internacional das Mulheres, que são seres especiais da nossa vida, né, Carlinhos? Muitas mulheres. Sem as mulheres, o nosso mundo não seria nada. Então, meus parabéns em especial para as mulheres. Como o Carlinhos já falou hoje, é um tema um pouco mais técnico, mas eu, como advogado, vou tentar mastigar tudo que a gente vai falar aqui para vocês. A grande questão que nós vamos debater aqui hoje, e vocês fiquem à vontade para interagir aqui no chat, para falar a sua opinião, é sobre as grandes obras que estão sendo feitas em Barueri, só que uma questão que muita gente não observa. Qual o gasto vai ser necessário sair dos cofres públicos para manter essas grandes obras funcionando, inclusive no futuro? Porque a gente, como o Carlinhos já falou, você vê prédios bonitos, muito bem feitos, que valorizam a cidade, e isso é muito bacana. Mas a gente não pode esquecer que aquele prédio sozinho ele não faz nada. A gente precisa que aquele prédio esteja funcionando com mão de obra, com insumos necessários a atender o cidadão de Barueri. E é essa questão que muitas vezes o cidadão não enxerga ou não tem conhecimento, que a gente quer trazer para o nosso bate-papo de hoje. Tá certo, doutor. Então quero cumprimentar aí o Edson Batista, né? Quero cumprimentar também o doutor Ronan, que trabalhou comigo lá na Câmara, né? Enfim, se eu não conseguir cumprimentar, vocês me desculpem. Eu gosto sempre de nomear, doutor, cada um está nos acompanhando, mas como hoje um tema é mais técnico, passa rápido, né? Então, como o doutor explicou aqui, eu peguei um dado do ano de 2020, porque ainda não está disponível no site da transparência aqui da nossa cidade. E o que nós vamos falar não é falar assim, não é Barueri que está errado, não. Não, são todas as cidades que entram no tema de hoje. Mas quem mora em Barueri, presta atenção no que vamos falar e se coloque, sendo morador de Barueri, o risco que vamos ter para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Porque tem aquelas pessoas que são ricas e ficam pobres. Por que ficam pobres? Porque administram mal os seus recursos. Tem aquelas pessoas que são pobres e ficam ricas porque administram bem os seus recursos. E Barueri hoje, ela é uma cidade bilionária. Mas pode ficar pobre? Pode. Esse é o assunto que nós vamos comentar aqui junto com o Dr. Carlos. Então, precisa prestar bem atenção no que nós vamos falar, mas não é só Barueri ficar pobre. Tem várias cidades aí, exemplo de São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, né? Várias cidades. Então nós precisamos ficar atento aí com essas obras grandiosas que temos na nossa cidade. Eu vou ver aqui, doutor, eu peguei aqui no ano de 2020, aproximadamente a receita é 3 bilhões e 300 milhões de reais. Hoje já está quase 4 bilhões de reais a receita de Barueri.
Barueri pode gastar 60% do limite desse dinheiro com funcionários públicos. Ela pode tirar 60% e gastar com funcionário público, que daria, nesse valor de 2020, 1.980 milhões de reais, quase 2 bilhões de reais que ela poderia gastar com mão de obra, né? Mas está muito mais isso hoje. Isso é um exemplo que eu estou dando de 2020. E o que nós vê acontecer? Eu vou dar um pequeno exemplo para os senhores entenderem. Nós temos o centro de especialidade, é muito bonito, é lindo aquele prédio lá. Tem 44 salas, mas só funciona 5 ou 6 salas, doutor. As outras estão vazias. Então, eles terceirizam, né, o serviço público. Então, nós temos hoje os nossos prontos-socorros terceirizados, nós temos hoje em torno de 50% das maternais terceirizadas, nós temos hoje o centro de diagnóstico terceirizado, nós temos muitas coisas terceirizadas. Parece que o Arena também está sendo tido uma concessão, né, doutor Carlos? Então nós precisamos hoje tomar muito cuidado. O vereador Cascata nos acompanhando, boa noite. O vereador Cascata, é importante também, ô vereador, você vê esses dados que temos aqui, porque não é só Barueri, inclui todas as cidades do nosso país. Mas nós somos baruerienses, temos que cuidar da nossa casa, não é verdade? Então, uma boa noite. O vereador Cascata foi vereador comigo, excelente vereador, trabalha muito por nossa cidade de Barueri. Então, nessa época que nós estávamos em 2020, que nós tínhamos aí um custo de 1.980 milhões que poderia gastar com a folha de pagamento, mas Barueri terceirizou na área do esporte, muitas coisas terceirizadas. Aí, doutor Carlos, eu quero que o senhor explique a diferença da terceirização entre prefeitura e empresa. Como é que funcionam essas terceirizações, doutor? Tá. Pessoal, como o Carlinhos aqui estava explicando, nós temos aí um limite estabelecido pela lei fiscal, tá? A lei de regularidade fiscal. E esse limite é para proteger o órgão público, o município, de quebrar. Então a lei traz limites, e um dos maiores limites que nós temos é esse de gasto de pessoal, de 60%. Que inclusive no ano de 2020, Barueri já estava muito próximo desse limite, pelos dados, pelo que nós estamos vendo. Então, um alerta que já surge aqui para nós: como é que Barueri vai colocar atendimento, mão de obra nessa quantidade grande de prédios bonitos que estão sendo construídos? É a primeira questão que a gente precisa responder. Muita gente vai falar, vai ser terceirizado. Só que uma questão que surge, Carlinhos, é se essa terceirização, se ela não compromete esse limite, né? Então, a gente vai aí para a decisão que nós tivemos recentemente do STF, tá? Do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal disse, olha, terceirização não compromete o limite com gasto de pessoal, tá? Então, terceirização não compromete. Mas tem uma ressalva importante. É uma terceirização para prestação de serviços. Quando nós temos, Carlinhos, uma terceirização para contratação de mão de obra, para substituir servidor público que deveria estar ali e não está, aí nós teríamos então essa terceirização entrando sim no limite de gasto de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para vocês entenderem o que isso significa para quem estiver administrando o município de Barueri, significa que essa pessoa vai ter que deixar esses prédios sem funcionar 100%, ou então firmar contratos de terceirização que podem ser entendidos pelo Tribunal de Contas como limite de gasto de pessoal e ter um mandato até cassado por isso. Então, Barueri, no futuro bem próximo, para botar todos esses prédios para funcionar, vai estar diante dessa sinuca de bico. Ou o prédio ele funciona com a capacidade menor do que ele foi projetado para funcionar,
ou o prefeito vai correr um sério risco de ter o seu mandato cassado por firmar terceirizações que vão entrar no limite de gasto com o pessoal. O Dr. Carlos explicou aqui, só que o Dr. Carlos é técnico, né? Eu já sou aquele assim, mais, digamos, a língua do povo. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Eu fui presidente da Câmara Municipal de Barueri por 4 anos, 2 mandatos. E o que acontece, né? Antes disso, uma boa noite para o Wilson, que está aí nos acompanhando, a Carolina Nascimento, Isaac Santos, alguns passou aí que eu não consegui cumprimentar, né? Mas vocês sintam-se abraçados por nós, né? Então, eu assumi a Câmara Municipal. A Câmara, ela pode gastar 70%, até 70% do orçamento dela, né? Uma boa noite a Elisa Trone, né? Está nos acompanhando também. Até 70%. Eu assumi com 69,6% do orçamento, quase passando da lei de responsabilidade fiscal. O que eu fiz na época na Câmara Municipal? Eu comecei a cortar gastos. Cortei carro oficial, gasolina, telefone, fiz algumas demissões de alguns funcionários e fui fazendo. Eu cheguei a 62,3%, 62,8% mais ou menos da nossa folha da Câmara Municipal de Barueri. E com todas essas reformas que eu fiz na Câmara Municipal, todos os presidentes respondem no Tribunal de Contas. Silvio Roque, boa noite, viu? Lá do Califórnia, grande amigo, viu, doutor Carlos? Gente finíssima, Silvio Roque. Então, todos os presidentes na Câmara Municipal de Barueri respondem por excesso de funcionários. É inevitável. Por quê? Porque antigamente, quando não tinha as redes sociais, ninguém olhava contrato, ninguém nada, fazia tudo à vontade, então inchou a folha de pagamento da Câmara Municipal, doutor Carlos. Ela inchou. Então eu fui cortando. Eu fui o primeiro presidente a começar a reduzir custos na Câmara Municipal de Barueri. Todo mundo que entrava só contrata. Aí depois começou a terceirizar. Então começou a criar problema na Câmara Municipal, mas eu consegui na minha gestão administrar e economizei ainda 28 milhões de reais nos 4 anos. Isso é público, está lá na Câmara Municipal para quem quiser ver. Agora, o que o Dr. Carlos estava explicando, qual é a diferença da terceirização? Eu, na Câmara Municipal, eu terceirizo uma empresa para fazer um certo serviço. Aquele serviço, se eu estiver errado, o senhor me corrige, Dr. Carlos. Aquele serviço que aquela terceirizada vai fazer, ela vai fazer o contrato daquela terceirização e ela vai se responsabilizar. Por exemplo, a segurança terceirizada, ela é responsável pela segurança da Câmara Municipal, sem a gerência do presidente nem um vereador naquela empresa. Se houver a gerência do presidente, a interferência de vereador naquela empresa para ela prestar os serviços, isso for comprovado, aí dá aquela terceirização que entra na folha de pagamento. É isso, doutor Carlos? Exato. Aí então, uma empresa terceirizada, o gestor público não pode interferir no serviço dela. Não pode interferir. Ela foi contratada, ela é responsável pelo serviço. Um pequeno exemplinho rápido para relembrar a memória dos senhores. Aqui no PS Camargo é terceirizado. E teve uma época ali que estava muito crítico o atendimento, muita reclamação, que ainda até hoje tem, diminuiu um pouco, mas ainda tem, né? O prefeito foi lá e fez um discurso lá no meio de todo mundo. Olha, daqui 10 dias isso aqui vai estar mudado, porque eu vou contratar médico, porque eu vou fazer, eu vou acontecer tudo. O que é isso, doutor Carlos? Isso é interferência na terceirização. Interferência na terceirização. Então, nesse modo, que tem vídeo gravado, isso ele está interferindo na empresa terceirizada, que causa levar esses funcionários para a folha de pagamento da prefeitura, que entra na lei de responsabilidade fiscal. Vê como é que é complicada a situação. Então, tendo isso, o Tribunal de Contas, que nem o Dr. Carlos me disse,
não acontece só aqui, acontece em várias cidades, né, doutor Carlos? E o tribunal tem pego essas falhas assim, doutor Carlos? Sim, Carlinhos, é muito comum o Tribunal de Contas o Tribunal de Contas de São Paulo especificamente, pegar em vários municípios o gestor público, o prefeito, fazendo o seguinte: ele firma um contrato de terceirização para prestação de serviços, mas ele quer continuar mandando nos funcionários da terceirizada como se fossem servidores públicos. E aí nós temos então um contrato que entra nesse limite de gasto de pessoal. Tá? Então ele entrando nesse limite de gasto de pessoal, se atingir o limite, o prefeito pode ter o seu mandato cassado. Então é algo muito sério, além, é claro, de comprometer a administração da cidade. E qual é a preocupação? Até que eu conversei com o Dr. Carlos. Nós estamos em Barueri hoje, ano 2022. Quando nós chegar no ano de 2032, daqui 10 anos, foram criados tantos benefícios aos funcionários. Eu não sou contra, viu? Eu não sou contra essa criação, não. A cidade é rica, ela pode pagar, ela pode dar, tudo bem. Só que, no momento que se cria, né, a folha vai inchando. Se Barueri não contratar ninguém mais, até o ano de 2032, 2036, por aí, não contratar ninguém, doutor Carlos, com os benefícios que esses funcionários têm, triênio, quinquênio, vários benefícios que Barueri dá, né? Uma pessoa que ganha hoje 3 mil, lá nessa época vai estar ganhando 12 mil reais, 13 mil reais mais ou menos. E o que acontece? Vai passar do limite dos 60% da folha de pagamento de Barueri. Porque Barueri hoje ela não tem mais como crescer mais. Barueri é uma cidade pequena, 64 quilômetros quadrados. Então ela não tem mais área. Então, o que vai acontecer? Os próximos prefeitos que vierem depois de 15 anos por aí, vão ter um sério problema na administração. Vai ter que mandar funcionário embora, vai ter que abaixar salário de funcionário. Essas questões de terceirizada, vai ter muitos prédios públicos que não vai ter condições de tocar. Se terceirizar, essas empresas terceirizadas, elas não vão conseguir tocar, porque a prefeitura não vai ter dinheiro para pagar. E se a prefeitura conseguir com gerência, né? Por exemplo, o centro de diagnóstico é terceirizado. Então, o prefeito, vereador, secretário, ninguém tem o direito de chegar lá e mandar lá. Lá é uma empresa, ela terceirizou o serviço para ela dar um resultado para a cidade como um bom serviço prestado e o prefeito paga ela. Agora o que se pode fazer é fiscalizar. Agora, não, eu tenho um funcionário que eu vou indicar lá para a empresa, entra lá, você é meu, você está lá. Olha, eu tenho 10 exames para marcar, vou marcar 10 exames lá, sem interferir na empresa. Aí isso é aquilo que o doutor Carlos falou, né, doutor? Isso é a interferência do governo na empresa terceirizada, que esses funcionários da terceirizada entram na cota dos 60%, que é o que o Tribunal de Contas pegou em inúmeras cidades do interior. Não é isso, doutor Carlos? Que o senhor verificou, que o senhor viu? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse sistema que acontece nas cidades dos interiores, essa interferência de governo na gestão das terceirizadas. Certo. O que acontece, pessoal, é que a prefeitura ela está chegando ali perto desse limite com gasto de mão de obra e mesmo assim ela quer continuar contratando servidor público. E no caso ela não pode contratar porque senão estoura o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então o que ela faz, Carlinhos? Ela faz um contrato de terceirização de gestão, mas é um contrato de fachada, que no papel ele realmente é um contrato de gestão onde a prefeitura só vai repassar o recurso para aquela empresa ou entidade sem fins lucrativos fazer a administração completa daquela atividade. Mas na verdade, quem continua gerenciando e mandando naqueles funcionários, como se fossem servidores públicos, é o secretário, é o prefeito do município. Então, na teoria, no papel, o Tribunal de Contas vê uma terceirização legal, mas na prática você vê
que é uma forma de burlar o limite que a lei de responsabilidade fiscal traz para o município. É complicado, doutor. Uma boa noite a Maria Nunes, Isaac Santos, né? O Marco Antônio, Mimi Gomes, a Matilde Reis, né? O Silvio está dizendo que o que mais tem é indicação de autoridades nas terceirizadas, tudo troca de favor. Silvio, eu não sei se existe isso, mas se existir e alguém um dia cismar da mão, dá um problema grave aí, né? O Edson Batista está falando aqui, sendo assim, quem pode denunciar a prática da atual terceirizada? É quem se sentir lesado, né? Quem quiser pôr no papel, não é isso, doutor? Põe no papel, vai lá no MP, dá o nome, dá tudo, no Tribunal de Contas e protocola lá. Então qualquer cidadão pode fazer. Mas isso não é só Barueri que tem esse sistema assim, que é o que nós estamos abordando aqui. Nós estamos falando nível Brasil, é todas as prefeituras, e o que estamos falando aqui, o Dr. Carlos, ele trabalha nessa área, né? Ele tem mais de 4.000 alunos no Brasil inteiro, então ele dá cursos, ele orienta, ele participa, né? Para clarear a mente dos seus alunos que participam de licitações públicas, que participam de serviços públicos. Então essa é a função do Dr. Carlos. Como ele fez uma live comigo na época da campanha, eu falei, doutor, vamos participar mais uma vez comigo, né? Que as pessoas ficaram cobrando, e hoje deu certo que a agenda dele bateu com a minha, aí a gente marcamos aqui essa live para conversar com os senhores hoje. Mas a terceirizada, ela é um problema muito sério. E, por exemplo, nós temos o nosso hospital novo lá, o HMB, que é muito bonito o hospital, é terceirizado. Só que a interferência da prefeitura, da gestão, do governo lá na terceirizada, se há interferência, aqueles funcionários tudo entra no limite da cota dos 60%, que é o que a prefeitura pode gastar com folha de pagamento. Se entrar e ultrapassar, aí é irresponsabilidade fiscal, improbidade administrativa do prefeito. Na Barueri tem um sistema de bonificações que a cada ano carrega a folha salarial, ela aumenta muito, sem contratar servidores, que é esses casos que acontecem, né? Aí, doutor Carlos, no artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, os contratos de terceirização e a substituição de mão de obra entram como outras despesas de pessoal. Ou seja, os servidores contratados forem com o intuito de substituir funcionários públicos, aí é onde entra nos gastos de pessoal, que é do artigo 19, que prevê os 60%, correto? Exato. Então, vocês veem a diferença que é aí as terceirizadas, que pode ocasionar ou não o funcionário da terceirizada entrar na conta da prefeitura. Então, o Dr. Carlos está hoje conosco aqui dando essas orientações para nós, né, para a gente ficar aí sabendo. E nós temos aí as maternais terceirizadas, temos o centro diagnóstico, temos os pronto-socorros, temos a maternidade terceirizada. Será que há interferência da Secretaria da Saúde na maternidade, no SAMEB? Se há interferência, é errado. Por que é errado? Porque é contratado a empresa para prestar um serviço de qualidade. Agora o prefeito tem que só cobrar dessa empresa que ela devolva o serviço de qualidade para o nosso povo. Por exemplo, a farmácia nossa é terceirizada, doutor Carlos. E é um contrato que tem lá, né, dessa terceirização, para eles fornecer medicamento para a nossa população. E a população reclama que não há medicamentos. Então, o que acontece? A empresa está falha com o município. O prefeito tem que fiscalizar e rescindir ou cobrar que ela melhore o serviço, não é isso? Isso. Agora, o prefeito não pode ir lá e interferir na administração da empresa terceirizada, porque se ele interferir e houvendo algumas denúncias, pode caracterizar que são funcionários da prefeitura e que o contrato é um contrato só
burlado. Não pode ter, aonde é terceirizado, não pode haver funcionário público nem concursado, é isso? Que seja pago pela prefeitura, doutor? Isso. Tem que ser só da terceirizada? Não, pode ter algum funcionário público, só que como você já contratou uma terceirizada para fazer a administração completa, como que você justifica colocar funcionário público ali? Então precisa ver nesse contrato da terceirizada se prevê uma realização, uma cota, uma cota, se vai poder ter algum auxílio de mão de obra ou se vai ser 100% integral a mão de obra da terceirizada. Isso são questões acertadas dentro do contrato com a terceirizada. Mas, na maioria dos casos, os contratos são feitos com 100% de responsabilidade da terceirizada, inclusive não se tem mão de obra sendo cedida. Não tem funcionário público que vai ajudar. Certo. No papel, na prática, a gente sabe que muitas vezes ocorre sim. Inclusive, às vezes, os municípios mandam gestores para ficar dentro ali da administração, da terceirizada, para controlar a terceirizada. Mas isso tem que estar em contrato. Isso tem que estar em contrato. Eu estou explicando que no contrato eles não colocam isso para não caracterizar o limite de gasto com o pessoal. Só que na prática eles mandam um gestor ali que é servidor público para estar administrando certo. Por dentro. Então, só para entender, doutor Carlos, digamos que tem lá uma terceirizada e um funcionário público, alguém filma, fotografa ele lá trabalhando, isso dá um problema? Isso pode ser um indício de que está havendo ali a interferência do executivo na administração. Da empresa terceirizada, correto, entendi. Então, é isso, pessoal, é muito complicado, né? Esses gastos com o pessoal, desses 60% da folha de pagamento da prefeitura. Então, doutor, o que acontece? Essas cidades do interior que são pegas nesse tipo de contrato que a prefeitura do interior faz e coloca lá uns funcionários para trabalhar e cria um contrato terceirizado e o Tribunal de Contas pega, esse prefeito ele é penalizado de que forma? Ou é o secretário da pasta, ou é o prefeito? Quem que... É o chefe do executivo, que está previsto na lei de responsabilidade fiscal, e ele pode vir aí até ser cassado. A cassação do mandato, tá? Aí, então, nesse caso, se o prefeito for pego nessa irregularidade, ele pode ser cassado e aí assume o vice-prefeito, ou então, se o vice-prefeito também estiver envolvido, é presidente da Câmara, né? E aí segue-se as questões. Mas, mais uma dúvida que eu tinha, doutor. A prefeitura que está próxima ao limite de gasto com o pessoal e terá a folha de pagamento aumentando sem contratar servidores por conta das bonificações, ela pode contratar mais servidores. A prefeitura terá que fazer o que para contratar mais servidores se ela não tem servidores suficientes para estar nesses prédios públicos que está fazendo aí? A primeira questão é, antes de fazer esse prédio, saber se você tem condições de pôr ele para funcionar. É igual eu falei lá no começo da live, não é só aqui no município de Barueri. A gente vê muito município que constrói e vai fazendo obras sem se preocupar se tem condições de arcar com os custos do funcionamento. E o custo do funcionamento, Carlinhos, vem a mão de obra que vai trabalhar ali, seja servidor ou terceirizado, os gastos com energia elétrica, com água, com insumos, papel sulfite, diversos insumos que são utilizados ali dentro, e até mesmo os gastos de manutenção. Todas essas obras que Barueri estão fazendo, que são muito bonitas, elas precisam se manter bonitas com o passar do tempo. Nenhum prefeito vai querer ver aquele complexo cultural muito bonito na beira da Castelo, com a tinta desbotando, caindo algum acabamento. Então, tem esse gasto ainda que vai ser gerado, além do gasto do funcionamento. Certo, então, correto. Essa é uma questão que você tem que fazer esse planejamento antes da obra, não depois da obra pronta você tentar fazer alguma mágica para funcionar. O certo é planejar antes para saber se você tem condições de atender aquela estrutura daquele tamanho.
às vezes uma estrutura um pouco menor você consegue atender bem, mas aí você faz uma estrutura maior do que você tem capacidade e aí acaba gerando problema, não consegue atender. Isso é verdade, doutor. Uma boa noite ao Marco Silva, boa noite também à doutora Regina Mesquita, né, que hoje é Dia das Mulheres, parabéns, viu, doutora? Excelência de pessoa que trabalhou muito por Barueri, continua aí ainda prestativa, que a senhora tenha muito sucesso na vida. E embora, doutor Carlos, que nem eu estava aqui falando aqui, né, hoje eu vejo um complexo, né, que nem está ali no teatro, que é faraônico. Aquilo dali vai dar um custo de mais ou menos uns 200 milhões de custo ali para a prefeitura manter aquilo dali, né? Então vai ser tudo terceirizado. E isso aí, no futuro, nós vamos ter um custo muito alto. Um exemplo é o Arena, que foi construído. Foi construído a Arena, está lá parado hoje, não sei se já foi feita a concessão ou não, sei que foi publicado, não sei se teve alguma empresa interessada, e deu muito gasto para a cidade, dinheiro público, né? Que nem eu disse lá na Câmara, lá atrás, deram muitos benefícios, né, para poder falar, não, eu sou melhor, eu faço, eu aconteço, mas só que ninguém dá o que é dele, doutor. É dinheiro do nosso povo que está ali, é dinheiro do cidadão que paga imposto, que paga IPVA na cidade, que paga IPTU na cidade, é as empresas que pagam ICM, né? ICMS, né? Uma boa noite ao Bar do Tizil lá, seu Oswaldo. Então, essas pessoas não pode, o gestor público não pode pensar em fazer. Um exemplo que eu vou dar aqui, que eu até estava falando com o Dr. Carlos, o Hospital Regional Novo que está fazendo. O Tribunal de Contas, no ano 2019, doutor, apontou o que naquela construção ali, do governo do Estado? Isso é governo já. Sim. O governo do Estado, o Tribunal de Contas do Estado notificou o João Dória, que era o governador na época, falando que o Estado já está próximo de estourar esse limite de pessoal que a gente está falando aqui de Barueri. Ou seja, o que o Estado de São Paulo vai conseguir fazer para colocar gente para trabalhar ali no hospital? Então entra nessa questão, vai terceirizar? Essa terceirização ela vai entrar nesse limite de gasto? Será que vai ser uma terceirização genuína ou uma terceirização que apenas burla esse limite? Porque se for isso, o governador corre o risco. Será que o governador vai correr esse risco? Então, para colocar a gente para trabalhar ali no hospital, não se assustem se vocês verem aquela obra daquele tamanho funcionando com a capacidade bem reduzida, porque não tem condições de pôr mais gente para trabalhar. Então, o que o Dr. Carlos está dizendo aqui, que o Tribunal de Contas já notificou o governador João Dória que ele está prestes a estourar o limite da responsabilidade fiscal com a folha de pagamento. E ali é uma obra do Estado, não é prefeitura. Prefeitura ali, nosso governo não tem nada. Então, o que acontece? Pode acontecer de levantar o prédio, de funcionar 30%, 40% da capacidade e o povo continuar na fila esperando ali. O Edson Batista está aqui. O que dá para entender é que está fazendo essas obras para o futuro prefeito Gil pegar essas buchas. Olha, Edson, eu não sei se ainda, na próxima eleição já estoura, porque Barueri é muito rico, mas eu já vi muita gente rica ficar pobre de não ter nem onde morar. Então, a minha preocupação com a nossa cidade, o Rafael Fagundes, boa noite, Rafael, a Celina também, chegou agora, boa noite, Celina, obrigado pelo carinho, Então, o que acontece? Essas obras que estão sendo feitas hoje, nós vamos ter a repercussão delas daqui 10, 15 anos. É como você cria uma criança. Uma criança hoje, ela nasce, você vai cuidar dela, roupinha pequenininha, tudo. Quando ela vai para a escola já aumenta o custo. Quando ela já vai para a faculdade já é um outro tipo de custo. E assim vai. E se você não tiver uma condição, você nem paga a faculdade do seu filho, nem ele trabalhando consegue pagar. Se ele for fazer, por exemplo, uma medicina que custa hoje em torno de 10 mil reais para poder fazer um curso de medicina.
Então você vê que a nossa cidade hoje, ela é muito bonita, não podemos reclamar, funciona com excelência, né? Os prédios bonitos, temos atendimentos que já estão falhos, mas já começou a fazer esse efeito dominó que nós estamos falando aqui, porque já cortaram o 14º, já cortaram a insalubridade. Por quê? Porque senão vai estourar a folha de pagamento, que é esse 60% aqui que nós estamos falando. Como o governador João Dória já foi notificado pelo Tribunal de Contas, eles precisam tomar cuidado, senão eles vão fazer a obra e não vai ter condição de ter a complexidade trabalhando ali normal, né, doutor Carlos? Não vai ter funcionários, o atendimento ao público para atender a população, porque se ponhar funcionários, passa dos 60%. Se terceirizar e cair naquele quadro que o governo do estado está interferindo, também cai nisso aí. E no momento que o governo do estado faz um mega prédio daquele dali e terceiriza, ele não pode mais chegar lá e dar o pitaco dele lá, tem que deixar a empresa tocar. É a empresa que vai pôr a médico do jeito dela, a enfermeira do jeito dela, vai fazer as remoção, as transferências e cirurgia do jeito dela. O que ela tem que fazer é atender bem a população. Estou certo ou errado, doutor Carlos? Tá certo. Agora, se o governo colocar uma empresa dessa e começar a indicar funcionário, começar a indicar pessoas para vir trabalhar, começar a chamar um médico lá, não sei de onde você vai trabalhar lá, aí ele está interferindo na terceirização. Aí ele entra na lei de responsabilidade fiscal, que aí ele começa a se complicar, e não só o governo, aí vale para todas as prefeituras do nosso estado de São Paulo e do nosso país também. Eu não sei, a lei é uma só, doutor Carlos, para o Brasil inteiro? A lei de responsabilidade fiscal é. E eu acho interessante, Carlinhos, falar para o pessoal que está assistindo também, o que acontece quando o município chega nesse limite, ou ultrapassa o limite da lei. O que tem que ser feito? A lei de responsabilidade fiscal, ela prevê que o prefeito que tiver em exercício tem 8 meses para fazer o quê? Para voltar os valores de pagamento de servidor público para dentro do limite, fazendo redução de salário e até mesmo redução de jornada de trabalho. Ou seja, no ritmo que a administração pública segue em Barueri e que já seguiu em outros lugares, que a experiência, a história mostra isso pra gente, esse ritmo de administração vai acontecer o quê? Daqui 10, 15 anos, o prefeito que estiver na cadeira, ele vai ter que estar reduzindo salário de funcionário público, e aí ele vai sair como prefeito ruim, né? Mas o que eu acho que as pessoas têm que entender é que às vezes não é culpa desse prefeito que vai estar lá daqui 10, 15 anos, né? É culpa de uma falta de planejamento das gestões anteriores. Da atualidade que nós estamos vivendo hoje, né? Uma boa noite ao Jair, né? O Félix, né? Obrigado, Jair. O Moacir Ribeiro também, obrigado pelo carinho, né? Então, hoje essa live, ela pode ser uma live assim meia complicada, mas ela é técnica, né? É aquele ditado, é plantar para colher. Então, o que estamos plantando hoje? Hoje eu quero fazer só prédios bonitos, quero fazer obras grandes, quero mostrar para as pessoas que eu estou fazendo e estamos fazendo. Mas não adianta fazer e depois não ter mão de obra para colocar. E aonde é que se esbarra, né, doutor Carlos? É na mão de obra para funcionar a grandiosidade do prédio que foi feito. Por exemplo, o centro de especialidade, 44 consultórios, para ficar grande, bonito. Quem passa lá fora, fala, puxa vida, olha que centro de especialidade. Quem está lá dentro, tem 5 consultórios só atendendo. Então, não adianta. E se for colocar funcionário em todos aqueles consultórios, atendentes, limpeza e tudo, aí se não for terceirizado, cai no 60% que estoura rapidinho. Que hoje, pelo que eu conheço a prefeitura, com os funcionários que tem, se não mexer, não contratar, não mandar ninguém embora, daqui 15 anos estoura o limite da folha de pagamento. E os funcionários vão ter o salário reduzido. E os funcionários vão começar a redução de salário, inclusive vai começar várias coisas. Tá? Os aposentados também reduzem? Então é importante que assim, quem é servidor público em Barueri tem que saber disso, que aí 10, 15 anos, se não houver um planejamento bem feito
para estar realizando essas obras e mobilizando mão de obra para elas funcionarem, daqui 10 anos o servidor de Barueri, tanto aposentado quanto quem está na ativa, vai ter redução salarial porque vai atingir o limite. Mas pode mexer, doutor, no aposentado já? Sim, a lei de responsabilidade fiscal diz que até a questão de pensionistas ela pode ser afetada quando esse limite atinge. Porque não tem para onde você ir. E o aposentado, quando ele é servidor público, pessoal, é diferente da previdência social do cidadão normal. O servidor público é uma previdência específica dele. Eu acho que aqui em Barueri nós temos alguma... Temos o Sindicerve. Então, e tem uma previdência tem municipal. É Sindicerve mesmo. E né? tem uma previdência E o municipal. IPRESB que nós isso. temos. Sindicerve é um sindicato dos trabalhadores. E o IPRESB é o que cuida da Previdência e da Aposentadoria. Então até o IPRESB, mesmo ele tendo dinheiro em caixa, corre o risco de reduzir? A questão é que ele não vai ter, porque vem do governo. Então, como você atingiu o limite de gasto da prefeitura, ele não tem de onde tirar dinheiro para pagar o aposentado. É por isso que a lei de responsabilidade, pessoal, ela traz esse limite, porque ela sabe que se passar daqui, você já compromete a parte financeira da cidade, já começa a faltar dinheiro, faltar estrutura para funcionar. E sem contar que uma coisa importante para a cidade é a gestão pública na questão da mobilidade urbana também, né? Na estrutura, né, da cidade, né? No planejamento da estrutura da cidade, de trânsito, de locomoção, né, a infraestrutura da cidade. Então isso é uma coisa que tem que estar sempre mexendo, que a cidade vai crescendo, vai chegando mais gente, população, ônibus, tudo vai crescendo. E a nossa cidade não tem mais. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês, só para a gente raciocinar. Quem lembra da Madeirite que tinha ali no Jardim Belval? Era uma empresa que fabricava madeirite, aqueles compensados, né? Que fabricava e vendia para o Brasil inteiro. Hoje, aonde está a madeirite? Ela faliu. Eu não sei se os proprietários antigos faleceram, os herdeiros acabou, não existe mais a madeirite. Ela quebrou. E quem diria que um dia a madeirite iria quebrar? Ninguém, porque ela era muito forte. Até hoje você vai num depósito material comprar uma folha daquele compensado, você não fala uma folha de compensado, fala, escuta, o senhor tem madeirite aí para vender? Tem depósito que ainda escreve, temos madeirite para vender, de tão forte que era a empresa. E hoje não existe mais, e não é ela que fabrica mais aquilo lá, já é outras empresas que tem por aí que fabrica esse compensado. Então, acabou a empresa, faliu a empresa, tem pessoas que estão até hoje sem receber da empresa, que eu sei que tem gente que perdeu, que ela está em leilão, está em fase, eu não entendo direito, doutor Carlos, está em fase de recursos aí, de recuperação, né? Recuperação judicial, mas a madeirite acabou. Então imagine a nossa cidade, que hoje ela é rica, que amanhã ela pode ficar pobre por um planejamento errado hoje. Por hoje, o governo fala assim, não, eu vou fazer ali uma escola bonita para 10 mil alunos, por exemplo. Tá, é fácil, temos dinheiro, vamos lá e faz. Tá, mas daqui 20 anos, 10 mil alunos você vai ter condições de bancar, se o seu orçamento, a tendência é cair, porque não tem mais aonde você crescer, né? Então isso é que é o complicado, prefeitura, ela é municipal, mas é como se fosse uma empresa, né, doutor Carlos? Ela vive das arrecadações. E no momento que você deixa de arrecadar, de crescer a sua receita, você deixa de ter grana para pagar funcionário e de manter os próprios públicos. Viu, Carlinhos? Olhando um pouco dos números da cidade de Barueri, que eu dei uma olhadinha, né, nos orçamentos e relatórios financeiros, a arrecadação de Barueri, em números, ela vai continuar aumentando, mas isso não significa que a cidade está ganhando dinheiro. Por quê? Volto a dizer, essa estrutura que está sendo formada dentro de Barueri, ela come muito dinheiro. E com esse sistema de bonificação de salário, você tem isso crescendo. Então, se você criar uma estrutura, que é o que está acontecendo, que cresce mais rápido que a arrecadação, você está fazendo com que essa cidade lá na frente ela entre em dívida, porque ela gasta mais, ela cresce mais o gasto dela do que o que entra. E é isso que acontece com os municípios que fazem muita obra, muita terceirização,
dentro do município sem se planejar. Eles crescem a estrutura demais e acaba quebrando a cidade no futuro. No futuro. É o que eu estou hoje aqui falando para as pessoas, né? Tem aqui, né, o Edson aqui, está falando assim, ó, eu queria entender, mas não passa na Câmara, né? Aí ele falou, as linhas correntes também é um bom exemplo, viu, Edson, do que eu estava falando, o Dr. Carlos da Madeirite. As linhas correntes ali também, ali entre o São Pedro, o Belval ali, né? Era um... linhas correntes, o Brasil inteiro e o mundo inteiro sabia. Quem é linhas correntes hoje? Não é ninguém, quebrou. Por que quebrou? Ou má gestão, ou sei lá, alguma coisa deu errado, porque senão ela estaria lá até hoje. Mas não existe mais linhas correntes. Então, mesmo assim, é nós Barueri. Um exemplo claro, Osasco era muito mais rico do que Barueri. Hoje, Barueri está ali, junto com Osasco, se não for um pouco, se torna mais rico, porque Osasco tem mais de 1,5 milhão de habitantes, Barueri tem 300 mil habitantes, né? Uma boa noite a Lourdes que está nos assistindo, obrigado, viu, Lourdes? Obrigado pelo carinho, né? Então, nós precisamos de um planejamento pro futuro da nossa cidade, mas quando diz futuro, não é futuro para 4 anos, é futuro para pelo menos 25, 30, 35 anos, para dar tempo um outro suceder lá na frente e fazer dali também um planejamento para mais 25, 30 anos, e pensando sempre no futuro, porque da maneira que está hoje, pelo que eu estou vendo, tem hora que eu sinto medo, né? Também o Edivaldo Cordeiro falando assim, ó, dando exemplo, ó, também da Confecção Capitólio, é verdade, era tudo empresas ricas, faraônicas aqui na nossa cidade, que não existem mais. Então, a nossa cidade pode também querer acontecer isso também. O Edson está falando assim, ó, sem debates sadios ao município, é isso mesmo. Então, mas isso que nós estamos falando aqui, Edson e os demais estão nos acompanhando, né, doutor Carlos? Não estamos falando que Barueri está errado, não. Estamos falando de todas as cidades e que os tribunais de conta, né, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não é tribunais, é Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele pega todas as cidades e câmaras municipais. Tem um exemplo que o doutor Carlos estava me falando lá de uns vereadores de uma câmara, o senhor lembra ainda, doutor? Nós estávamos conversando que os vereadores interferiram, como é que foi que aconteceu? Os vereadores desse determinado município, um município grande, inclusive, do estado do Mato Grosso do Sul, eles interferiam dentro das terceirizadas, na gestão da terceirizada, né? Então, esses vereadores foram ali identificados pelo Tribunal de Contas que fazia auditoria daquela Câmara, daquele município, e foram afastados dos seus cargos por interferência dentro de terceirizadas. Na empresa terceirizada. Na empresa terceirizada. Então vocês estão vendo aí que quando a empresa pega um serviço terceirizado da prefeitura, a prefeitura não tem responsabilidade de interferir na gestão dela, tem que deixar ela trabalhar. Agora ela tem o compromisso de cumprir o contrato e devolver para a população o que o prefeito contratou. Então isso daí é uma coisa que nós moradores, né, nós cidadãos, temos que cobrar. Você chega num pronto-socorro lá, está errado, a empresa lá tem que prestar o serviço correto para nós. Agora, o prefeito também não pode interferir lá na empresa, porque ela vai fazer o que está no contrato. Ela tem que fazer o que está no contrato. Ela não pode também ter o dinheiro do governo municipal, do governo estadual ou de outros municípios aí, ela pegar o dinheiro e tem que ter 10 médicos, ela só ter 5. Aí não. Ela tem que ter os 10 médicos que estão no contrato, trabalhando lá para atender a população. Ela não pode ter um contrato de um número de funcionários ali e depois ela põe a metade e receber o contrato integral. Isso aí, doutor, se for identificado, o que acontece com essa empresa também? Se ela contrata, por exemplo, para pôr 10 funcionários numa recepção, ela só põe 5. E aí ela recebe os 10. E isso for identificado. Aí é superfaturamento, corrupção. O empresário responsável é enquadrado nesses crimes. Aí vai ter que ser analisado um pouco mais a fundo
exatamente o modus operandi, como aquilo foi feito, mas nesses casos nós temos um enquadramento em corrupção ou em superfaturamento, porque você está cobrando um preço maior do que aquilo que você está fornecendo. E, voltando a dizer, dentre os apontamentos que o Tribunal de Contas faz das terceirizadas nos municípios, esse é um dos maiores apontamentos. Você tem ali a terceirizada recebendo para funcionar com 30 funcionários e ela põe apenas 15. Porque os outros 15, enfim, ela precisa de alguma forma tirar aquele lucro para ela, entendeu? Entendi. Então, é mais ou menos assim que funciona as terceirizadas, né? Doutor Carlos, a terceirizada e o OS tem diferença, não? A terceirização ela pode ser feita com empresa privada, e a empresa privada ela visa o lucro, ou ela pode ser feita com empresas sem fins lucrativos, que seria um exemplo a organização social, que é uma pessoa jurídica que não tem fins de ter lucro. Mas eu volto a dizer, isso é na teoria, né? Na prática, o que a gente vê nos municípios, muitas vezes acontecendo no estado, são organizações que não têm fins lucrativos, mas que na verdade fazem esses manejamentos de mão de obra, de material, para tirar de certa forma um lucro ali para a pessoa responsável, por envolvido. Entendi, doutor. Uma coisa, Carlinhos, que eu gostei aqui da pergunta do Edson Batista, que ele falou o seguinte, ele falou, poxa, mas o legislativo ele não está vendo esses orçamentos, essa questão de gasto com o pessoal. Edson, eu acho inclusive que é uma falha da lei, tá, de responsabilidade fiscal, que ela prevê que o legislativo ele vai fazer dentro da legislatura do vereador, ele aprova uma lei de diretriz orçamentária de 4 anos e ele aprova dentro desses 4 anos outra lei orçamentária anual dentro de cada ano desse. Então, dentro daquela legislatura, o vereador faz a aprovação da projeção financeira da cidade dentro de 4 anos. E dentro desses 4 anos, aqui em Barueri, os números ainda vão estar aceitáveis. Você não consegue visualizar que essa estrutura ela vai crescer. Então, assim, a lei ela é muito curta, ela deveria prever um planejamento maior do que 4 anos, Carlinhos. Porque aí a gente ia conseguir, nos números, visualizar que a cidade corre um risco de atingir gasto de pessoal e de não dar conta do que está construindo. Doutor Carlos, eu mais ou menos, para mim isso aqui foi uma aula que o senhor me deu hoje aqui, né? Porque eu sei da terceirização, né? A Gisele Chagas, né? Boa noite, está acabando de chegar, obrigado, Gisele. Foi uma aula que eu tive aqui com o senhor hoje, né? Da questão das terceirizadas aí, como é que funciona o limite de folha de pagamentos, né? E das pessoas que tá lá trabalhando e que às vezes é interferência. O Edson Batista aqui está dando um obrigado ao Dr. Carlos pelo que o doutor respondeu para ele. E eu recebi aqui no meu WhatsApp também agora, uma pessoa perguntando aqui, né, da interferência do executivo lá no pronto-socorro, lá de uma vez que rodou uns vídeos aí, né, se a gente consegue responder se é interferência dele ou não, Dr. Carlos. Ele foi lá e fez um vídeo, que iria melhorar a saúde lá, que ia falar com a empresa, que em 10 dias ia resolver. Isso caracteriza interferência ou não, doutor Carlos? Como eu expliquei aqui, Carlinhos, quando você faz um contrato de terceirização de um pronto-socorro, o prefeito ele apenas vai repassar o dinheiro e aquela empresa é que toma conta dos funcionários. O executivo, o prefeito, ele não tem mais poder de mandar naqueles funcionários. A única coisa que a prefeitura pode fazer é uma fiscalização do contrato de terceirização que foi firmado para ver se a empresa está cumprindo aquelas cláusulas. Então, o prefeito ele só tem poder de gestão em cima de servidor público. Ele não tem poder de gestão em cima de terceirizado. Certo, entendi. Então, é que infelizmente, doutor Carlos, a gente está tão bom um papo aqui, né? Estamos com uma audiência boa aí, mas já deu 1 hora de live ali, acho que a turma já começa até a xingar a gente, né? O Edson está aqui, agora o executivo não irá mais dar o seu show. O Edson está até brincando aí. Então, eu quero, doutor Carlos, mais uma vez, né, agradecer o senhor vir até aqui, né, nesse humilde escritório, para falar com as pessoas, né? O Marcos Antônio está aqui
Carlos e Carlinhos, é isso aí, boas explicações sobre gestões municipais. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado pelo carinho, pela sua atenção, pela sua audiência aí de estar com a gente aqui nos ouvindo, né? A Cláudia também está aqui, ó, o Dr. Carlos tem que vir mais vezes, né? Foi ótima, explicativa, né? É bom até isso, porque o povo passa a entender como é que funciona. Né? Oséia Souza, né? Tá muito boa a live, obrigado pelo carinho de vocês, né? E nós vamos fazer mais. Eu quero, Dr. Carlos, que o senhor pelo menos uma vez por mês, é difícil a agenda do Dr. Carlos bater, porque ele tem esses cursos, né, que ele leciona aí no Brasil inteiro, né, para as pessoas, e dá muita aula de licitações públicas, dessas questões aí municipais, e às vezes você pega uma pessoa do poder público, ele te explica uma coisa, e às vezes o munícipe não entende e acaba aceitando aquela explicação, mas na verdade a lei é outra, a realidade é outra e a questão de burlar os contratos são outras. Então, a Laura está aqui falando assim, gostei, excelente explicação, doutor Carlos. Boa noite, nobre vereador Carlinhos, obrigado, Deus abençoe, que vocês também. Então, é só para dizer aí aos administradores municipais do Brasil inteiro que o povo hoje não é mais bobo, né, doutor Carlos? A turma hoje está de olho, a turma procura entendimento, tem vários professores aí, né, várias pessoas explicativas, várias pessoas que dão curso, como o doutor Carlos é um advogado sério, trabalha sério, não passa a mão, ele explica realmente o que é que pode acontecer, como ele disse, lá de Mato Grosso, olha onde nós estamos, Barueri para Mato Grosso, ele acompanhando lá esse caso lá dos vereadores que foram afastados porque interferiu na terceirizada e o Tribunal de Contas pegou. Então, hoje está muito fácil, a turma com celular, ó, isso aqui é um veneno. Hoje você está dentro aí um funcionário público, um vereador, um prefeito, um secretário, às vezes está dando ordem para um funcionário de uma terceirizada, isso não pode, né, doutor Carlos? Não pode. E alguém vai lá e filma, então é até um alerta para vocês do poder público, né, como eu também já fui do poder público, né, ter esses cuidados aí de não querer interferir nas empresas terceirizadas. Terceirizou, acabou, tem que cobrar o resultado. E aí, pronto. Então, doutor Carlos, antes de nós despedir, eu quero que o senhor deixe aí, o senhor se despede do nosso povo, deixa aí o seu boa noite para todas essas pessoas, né? Para nós encerrar, que já estamos 1h05, doutor Carlos. Bacana. Eu queria primeiramente agradecer o convite e a oportunidade de estar mais uma vez aqui falando sobre um tema de gestão pública muito importante. Na live anterior nós chegamos a falar de licitações, hoje nós viemos falar sobre obras e terceirização e planejamento do futuro de municípios, também um tema importante. Eu espero que vocês que tenham assistido a live tenham conseguido absorver um pouco desse aprendizado, Carlinhos, que é um tema muito técnico. Esse tema é um tema discutido em Supremo Tribunal Federal, em Tribunal de Contas da União. Então eu tentei aqui trazer o mais didático possível para vocês entenderem um pouco da situação dos municípios, principalmente aqui de Barueri. Mais uma vez, dar os meus parabéns a todas as mulheres que estão aí acompanhando a live pelo Dia Internacional da Mulher. E quero dizer que vocês são aí responsáveis por replicar esses conhecimentos que foram passados aqui para o vizinho, para o amigo, no grupo de WhatsApp da família, para que cada vez mais os nossos cidadãos brasileiros tenham conhecimento sobre o que acontece na gestão pública e sobre o futuro aí da sua cidade, do seu estado e até mesmo do seu país. Obrigado, doutor Carlos. Eu que agradeço o senhor vir hoje aqui participar comigo aqui nessa live. Eu agradeço a cada um de vocês. É como o doutor Carlos disse, vocês compartilhem essa live, repliquem essa live, ela vai ficar gravada no meu Facebook, né? Vocês repliquem isso para o máximo número de pessoas possível, para que as pessoas passem a entender e saber e conhecer como é que funciona as terceirizações, a lei de responsabilidade fiscal, o quanto o prefeito pode gastar com pessoal, né? Que pelo menos a nossa cidade gasta muito
com o pessoal. Então é importante nós baruerienses também cuidarmos da nossa cidade, porque nós vamos aí, eu já estou com a idade, não vou dizer avançada, mas mediana, né? Então a gente precisa, os nossos filhos, tem criança que está nascendo hoje, nascendo agora, que está com 1 ano de vida, que vai ter 30, 40, 50 anos aí, e hoje nós temos uma cidade boa, mas daqui 40 anos não sabemos. Então precisamos nós cuidar, porque se nós que somos do bem abrir mão, o pessoal do mal vem e toma conta. Então quero finalizar aqui desejando a todos vocês, né, principalmente as mulheres, né, doutor? Hoje é o dia das mulheres, as mulheres que mandam hoje, né, sempre mandaram e merece todo o respeito de todo cidadão, né? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês que participou conosco, né? Que repassem essa live para frente. O doutor Carlos tem umas excelentes explicações e eu vou procurar trazer ele novamente aqui daqui uns dias com mais uns temas aí sobre a gestão pública para nós ir entendendo. Então, quero desejar a vocês uma boa noite, que Deus abençoe grandemente a semana de vocês. Obrigado pelo carinho, fiquem com Deus, que Deus derrame muitas bênçãos nas nossas vidas. Tchau, tchau, uma boa noite, até a próxima terça, se Deus assim nos permitir.